Bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula eu vou falar para vocês aqui sobre multímetro alto range. Nada mais é que um multímetro automático. Como assim? O multímetro convencional, um exemplo aqui simples aqui, ó, na escala de tensão contínua, onde esse multímetro a gente precisa colocar aqui na escala de 20 volts. Por que a gente coloca em 20 volts? Porque as tensões, ó, ele começa aqui com 2, né? Esse aqui começa com 2. As tensões que a gente mede geralmente são a partir de 1.8 do celular, né? Aí vem 3.8, 4.2 e assim por diante, até aproximadamente 20, 25 volts, no caso aí de um backlight. Mas a gente sempre utiliza essa escala aqui de 20 volts no multímetro comum. Já no multímetro alto range, a gente só basta colocar na escala que a gente quer. No caso, eu vou colocar aqui na mesma escala, que seria a de tensão contínua, tá? Que tem o símbolozinho aqui do Vzinho, vai ficar o símbolo do V lá em cima, e pronto. Aqui, automaticamente, ele sabe em qual tensão vai estar e vai mostrar aqui na tela da melhor forma para a gente. Então, eu vou testar aqui, ó, essa bateria de um A20S, que inclusive é um aparelho que faz parte do curso, a gente consertou ele. Então, ó, coloquei aqui, ó, negativo no lado negativo, positivo no lado positivo, deu 3.8 volts. Vamos ver no microscópio melhor ali o conector, para que vocês saibam o lado positivo e o lado negativo, para a gente aprender isso na prática. Deixa eu colocar aqui no microscópio, vou colocar rapidinho aqui. Pronto, ali está meu multímetro, aqui ó, ele está me indicando aqui ó, negativo é o lado de cima, o positivo é o lado de baixo. Aí ó, esse da pontinha aqui ó, o sensor é a parte de temperatura, o de baixo é de identificação, e esses dois do lado de cá, NC, que é não conectado. Então vamos testar aqui a tensão da bateria. Deixa eu ajustar o foco. Vamos colocar aqui conforme ele está dizendo, para ver se dá certo. No de cima aqui, o negativo, ó, minha ponteira negativa, que é a preta, ó, em cima, e a positiva aqui embaixo. Aí o meu multímetro deu 3.8. E se eu colocar invertido, o que é que acontece? Vamos colocar invertido. Se eu colocar invertido, o meu multímetro me indica ali um sinal negativo. Sempre que você for medir tensão e ele mostrar um sinal negativo, significa que você está com as ponteiras de forma invertida. Então aí você já descobre qual o lado positivo e qual o lado negativo. Como? É só, colocou aqui, ele deu a medição sem o símbolo negativo ou positivo, você já sabe qual o lado correto, né? Você já sabe que colocou do lado correto, tá ok? Então aqui na tensão contínua é muito fácil. Toda medição de tensão vai ser dessa forma aqui, tá? Então o que mais que a gente pode falar sobre o multímetro alto range? Não tem nem muito mais sobre o que falar, né? Todo o restante é igual, né? Aqui os bornes é colocado da mesma forma, ó. Tem o com aqui, que é o negativo, e tem esse aqui, ó, que tem um símbolo aqui, ó, tensão, corrente, resistência. Então, é da mesma forma. Vamos medir com esse daqui, ó, só para a gente fazer um teste. Deixa eu colocar aqui. Coloquei aqui, ó, na escala de 20 e vou lá na minha bateria para a gente medir. Vou colocar ele do ladinho aqui. Vou com positivo aqui, negativo aqui, ó. Deu 3.82. E eu acabei colocando errado aqui, ó. Coloquei o positivo em cima. Acabei invertendo. Pronto, ó. Ele faz a mesma coisa. Agora, se eu virar ele aqui, ó, para 2, vamos ver o que vai acontecer. Ele não vai me dar nada. Se eu colocar em 200, aí ele já vai me dar, ó, o 3.7, só que mais com um pontinho aqui
com um ponto aqui, ó. Ao invés de ser o 3 o primeiro número, ele veio para cá que caso eu tenha uma tensão aqui de 20, 30, 40, 50, até 200, ele pega aqui até 200, ok? Então, basicamente é isso. O multímetro alto range, ele faz essas medições. Esse aqui, no caso, ó, ele tem também medição de temperatura, porque geralmente o multímetro alto range, ele é um multímetro mais preciso e tem outras formas de medição. Aqui ele me entrega também a medição da temperatura, ele também... outra coisa, no multímetro alto range, você vê aqui, ó, que nessa escala de tensão, ele só tem o Vzinho aqui da tensão, tá? Na alternada também. Mas a partir daqui, ele tem alguns outros símbolos. E aí aqui, ó, aqui em cima, ó, a gente está vendo aqui, ó, MV, ele está aqui, ó, em milivolts. E aí eu vou apertar aqui, ó, o Select, ele vai mudando, ó. Ele mudou aqui para alternada. E agora ele mudou aqui, ó, para temperatura. Agora ele está medindo a temperatura aqui do ambiente, que seria 31 graus. Tá bem quentinho, né? Aqui. Pois é. Aqui, ó, vamos para essas escalas. Aqui ele mede para a gente a escala de resistência, ó. Resistência aqui o símbolo aqui, ó, de ohms. Vamos passar para a próxima. Aqui também é a escala de resistência, mas com BIP. Deixa eu colocar aqui as ponteiras aqui de volta. Aqui ele dá o avisozinho sonoro, né? Quando dá a continuidade, mesmo princípio. No próximo é a escala aqui, ó, de diodo, que é uma escala que está sendo muito utilizada agora nos reparos de placa, que é a chamada escala de condução reversa. Ela é muito utilizada agora porque nessa escala nós podemos saber se a comunicação de uma linha de um determinado setor, geralmente aqui nos conectores, se ela está tendo conexão com o seu ponto final, que seria um CI, um circuito integrado, se ela não está tendo conexão ou se ela está em curto. Só que para isso a gente vai ter que entender sobre o esquema elétrico para saber aquela linha, o que ela é. Se ela vai direto para o CI, se ela passa por um capacitor, se ela é um GND. Então a gente tem que saber, porque senão a gente vai acabar se perdendo. Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vou para o microscópio, medir aqui essa parte do conector FPC na escala de condução reversa, tá? Nada mais é do que o quê? A ponteira positiva você sempre vai colocar no GND e a negativa é que você vai medir aqui os pinos da placa, tá? Eu vou colocar aqui no microscópio e aí a gente vai ver aqui na parte de baixo. Aqui de lado aqui, pronto. Pronto, acho que já dá. Então vamos lá, a ponteira positiva eu vou colocar sobre o negativo, sobre o aterramento da placa, e a negativa eu venho nos pinos. Esse pino aqui, ó, eu posso dar certeza absoluta para vocês. Deixa eu aproximar mais. Esse daqui, ó. Esse daqui, que corresponde a esse terminalzinho aqui, ó. Vou deixar retinho aqui, ó. Eu posso garantir para vocês que ele é um negativo, porque eu vejo que ele sai e a trilha dele aqui, ó, se conecta ao GND. E o GND, ó, ele me dá essa medição no multímetro, ó, 0,5, 0,6, quase zero, porque é como se eu tivesse aqui, ó, colocando aqui as duas pontas do multímetro juntas uma com a outra, tá? Então, essa medição nesse pino está correta, certo? Só que, se eu vier
Nesse daqui, ó, que eu já sei que esse segundo aqui, ó, ele deve me dar um valor de 300 a 700 milivolts, e ele está me dando 600. Então, ele está correto. Mas se por acaso ele estivesse me apresentando esse valor, que é o valor como se fosse um negativo, então essa linha ela estaria com algum componente em curto. Poderia ser até mesmo esse capacitor que já está bem aqui na frente. E isso que eu estou passando para vocês é material já de conteúdo intermediário para avançado, tá? Reparo em placa. Então aqui, ó, tá ok. Nesse primeiro pino aqui, ó, ele é OL realmente. Quando a gente conecta num pino que o valor continua ali zero, ó, quando eu não estou conectado em ninguém, é OL. OL significa Open Line, linha aberta, certo? Então eu não estou conectado a nada. E aí eu venho, de repente, conecto numa linha e essa linha continua ali, OL. Aí eu tenho que saber, porque existem linhas que de fato são OL, que elas não têm nenhum valor. Beleza? Então essa linha aqui está correta. Eu não estou mostrando aqui no esquema elétrico porque o nosso curso não é voltado 100% para essa parte. Mas vamos ter módulos sim que a gente vai explicar, vai falar sobre esquema elétrico e vai ensinar tudo isso aí, beleza? Já estamos aqui com 11 minutos de aula e é isso, tá? Essa aqui, ó, uma trilha aqui no qual vai aqui para um capacitor. Eu sei que ela não deve dar valor de negativo e nem OL. Vamos ver. Ó, ela me deu, tá me dando aqui, deixa eu ver. Ela tá me dando aqui 114, 113 milivolts. Deixa eu inverter. Também 114, 115. Então tá ok, tá? Eu não recordo qual é essa linha, mas ela não tá dando um valor tão próximo a zero. Então eu posso ter certeza, ó, esse lado aqui sim, ó, esse lado de cá do capacitor é o lado que é o negativo, que chega próximo a zero. Já esse lado aqui, ó, dá 169, e eu venho para cá, dá também o mesmo valor, 169, tá? Então é isso. Falamos aqui um pouco sobre o multímetro alto range, como modificar suas escalas, né? Aqui a última seria, ó, eu vou dar mais um toque aqui no Select, ele foi aqui para a escala de capacitância. Aqui seria para medir a capacitância, né? Medir aí os capacitores. Mas as escalas que a gente utiliza, a gente sabe muito bem que é a de tensão contínua. Utilizamos também a escala, às vezes escala de resistência para testar alto-falantes. Usamos a escala de BIP para testar continuidades, né, para ver se um ponto está conectado a outro, com a ajuda também do esquema elétrico. Utilizamos também a escala de diodo, que ela é para testar diodo, mas foi desenvolvida essa técnica da condução reversa para que a gente consiga distinguir se determinadas malhas, determinadas linhas estão em curto, estão abertas, ou estão em curto, estão abertas. Deu um branco agora. Ou estão ok. Estão em curtos, estão abertas ou estão ok. Ou estão com a resistência baixa. Pode acontecer isso também em fuga, né, que é quase um curto, beleza? Então é isso aí. Eu acho que deu para entender a questão aí do multímetro alto range, beleza? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.